Deus provê para todos os seres humanos 2 elementos básicos, tempo e talentos. O tempo, ele é igual para todas as pessoas e os talentos são diferentes de pessoa para pessoa. O dinheiro, ele é a junção desses 2 elementos, do seu tempo e do seu talento. Então, você ganha dinheiro a partir dos talentos e do tempo que Deus te concedeu. A primeira coisa que nós temos que pensar sobre o dízimo é que nós não estamos dando o dízimo, nós estamos devolvendo, porque Deus já nos deu tudo. Deus nos deu ar, Deus nos deu saúde, Deus nos deu os talentos, nos deu tempo para que a gente pudesse com isso ganhar dinheiro. Então, o tempo e o talento, eles não podem ser acumulados, mas eles proporcionam algo que pode ser acumulado, que é o dinheiro. Então, você não está dando nada para Deus, até porque Deus, ele é o dono de tudo. Ele não precisa de nada meu. Ele não precisa do meu dinheiro para pregar o evangelho. Ele não precisa do meu dinheiro para nada. Ele pode usar os anjos para fazer isso. O dízimo, ele é para mim, para que eu reconheça que Deus é o dono de todas as coisas e que eu sou mordomo de Deus aqui na terra, que eu cuido das coisas que Ele me proporciona usufruir por um tempo. Então, o dízimo, ele não é para os outros, ele é para mim mesma, para que eu não caia na tentação de achar, de ser orgulhosa e achar que as coisas que eu consigo é mérito meu, mas na verdade são méritos, são bênçãos que Deus me proporcionou. Então, eu não permito que aquilo que eu possuo venha a me possuir. Os dízimos, segundo a Bíblia, pertencem ao Senhor. E com a devolução do dízimo, nós aprendemos 7 princípios básicos do reino de Deus. E eu vou citar esses 7 princípios aqui para vocês. A submissão, nem só de pão viverá o homem. Dependência, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Obediência, dai a Deus o que é de Deus. Prioridade, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Lealdade, não podeis servir a Deus e às riquezas. Confiança, não andeis ansiosos. Compromisso, fazei discípulos de todas as nações. Deixei aí escrito para vocês todos os textos bíblicos, tá bom? Então, o dízimo, ele nos liberta dessa tirania de possuir coisas e ele nos leva para mais próximo do reino de Deus, né? Agora, a pergunta que eu fiz lá no começo. O dízimo é só alimento? Nós vivemos só com alimento? Vamos ver na Bíblia, primeiro lugar que aparece sobre o dízimo é Abraão, devolvendo o dízimo. Aqui em Gênesis, capítulo 14, no verso 20, ele fala assim, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tudo o quê? Que tudo foi esse que Abraão deu o dízimo? Aí você tem que voltar um pouquinho antes, no verso 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Então, bens e mantimentos, né? O que eles pegaram de Sodoma e Gomorra, então Abraão devolve tudo o dízimo, tudo inclui tudo, todos os bens. Sodoma e Gomorra não tinha só alimento, ele fala aqui, né? Pegou todos os seus mantimentos e todos os bens de Sodoma e Gomorra e se foram. E desse todo, Abraão tira o dízimo. Quando nós vamos um pouquinho mais para frente aqui, a gente vai ver sobre Jacó. Gênesis 28, no verso 22, fala assim, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, tudo é tudo. Então, nós vimos que o dízimo, ele é o resultado da sua gratidão a Deus. Você devolve a Deus o que Ele já te deu em primeira mão. E ele envolve você entender que Deus, Ele é o rei de todo esse mundo, e você é realeza porque você é filho do rei. Então você devolve a Deus o que Ele já te deu, e que não envolve só alimento, mas envolve tudo. E por que não também envolve o seu tempo, o seu talento? Você separa um pouco do seu tempo e do seu talento para dedicar a Deus? Para dedicar a levar a mensagem dele para as outras pessoas, a fazer um trabalho para alguém, enfim. Então você dizima não só o seu dinheiro, não só os seus recursos financeiros
em prol de ajudar alguém, de ajudar a levar a mensagem, a trabalho missionário, pessoas que estão, né, trabalhando, pessoas que estão em outros países pregando as boas novas de Jesus, em países que nem pode se falar de Jesus. E essas pessoas estão lá, elas dependem da nossa ajuda, do nosso dízimo, e elas não vivem só com comida. Você vive só com comida? Você vive só com arroz, feijão, óleo? Não, a gente precisa de roupa, a gente precisa de muitas outras coisas. Então, você pensar que o dízimo é só dinheiro, você tá tirando a dignidade da vida das pessoas, porque nenhum morador de rua, ele vive só com comida. Ele precisa de outras coisas, ele quer outras coisas. Então, se você não vive só com alimento, por que esse egoísmo de pensar que os outros filhos de Deus, eles precisam viver só com alimento, se você não vive só com alimento? Então, a gente precisa ampliar, na verdade, o nosso entendimento do que nós somos. Nós somos realeza, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do rei. Então, nós fazemos para o outro o que nós desejamos para nós. Então, a grande problemática, eu diria, do dízimo é a aplicação dele, né? O dízimo não é uma barganha, você não dá para ter prosperidade, a sua igreja não pode ficar te pedindo e te incentivando a vender suas coisas para você levar para a igreja em troca de um lugar no céu. Não é nada disso, né? De enriquecimento, né, próprio ou da instituição. Você precisa confiar na instituição que você devolve o seu dízimo. Eu confio na instituição que eu devolvo meu dízimo. Tem pessoas pecadoras lá que podem fazer alguma coisa errada com o meu dízimo? Tem, pode ter, pode acontecer. Mas como instituição, o meu dízimo ele é usado para a pregação do evangelho, para sim pagar os pastores. Por quê? Porque um pastor dentro da minha igreja, ele é só pastor, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele não tem um outro trabalho semanal que ele ganhe dinheiro e aí ele é pastor no final de semana. Não, o trabalho dele é ser pastor, é fazer visita, é dar estudo bíblico. Ele vive sendo pastor, ele não pode ter outra profissão, outro ganho, né? Outra fonte de renda. Então ele é só pastor, então ele vive sendo pastor e ele não pode viver só de alimento, concorda? Ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar água, luz, telefone, ele tem que passear com a família, ele tem que usar roupa. Então ele é como um ser humano, ele é um ser humano como nós, então ele não vive só de alimento, né, de produto de limpeza e tal. Um pastor dentro da minha igreja, ele não pode abrir uma igreja onde ele quer, eu sou pastor adventista, eu vou abrir uma igreja aqui nesse bairro, vou colocar o nome tal. Não é assim, né? Aqui no Canadá existe uma conferência, no Brasil existe uma união, e é essa união, essa conferência que decide aonde uma igreja adventista vai ser aberta. Muitos pastores se formam durante o ano em teologia e se tornam pastores. E essa união fala assim, olha, você vai para tal lugar, você vai para tal igreja. Normalmente eles têm mais de 5, 6 igrejas ou uma igreja que é muito grande. O dízimo não chega diretamente até o pastor, ele nem tem acesso a esse dinheiro, a esse dízimo. Esse dízimo ele é todo recolhido, ele vai para a união que faz a distribuição conforme a necessidade de alimento, de trabalho missionário, de salário dos pastores. Então, assim, existe uma prestação de conta a cada 3 meses de quanto de dízimo foi recolhido, para onde ele foi, como que ele foi usado. Então, assim, existe uma organização. Outra coisa importante, os salários de um pastor da igreja adventista não é um salário exorbitante. Você não vai ver um pastor rico andando de jatinho, de helicóptero, de carro importado, a não ser que ele tenha herança de família rica, né? E ele herdou isso. Mas um salário de pastor, e todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, é um salário baixo, né? Todo mundo fala, viver pela obra, salário de obra, é ou não é? Então, não tem, eles vivem de aluguel, alguns têm casa própria também que vieram de herança, a maioria, e casa simples, uma vida simples, não existe ostentação. O meu cunhado, por exemplo, é pastor e ele veio aqui para o Canadá uma vez porque nós ajudamos ele a vir. Então, assim, não existe um pastor rico
Então, dentro da minha instituição religiosa, não tem alguém pegando o seu dinheiro e se enriquecendo às custas do seu dinheiro. Por isso que eu digo que você tem que confiar em aonde você devolve o seu dízimo. Eu acho que eu falei até demais do que eu tinha programado para falar. Existe um teto salarial, né? Então, eu não sei de quanto é, se alguém souber aí, quiser me contar. Se meu cunhado quiser me contar o salário dele, eu conto pra vocês. Mas não é muito, gente. Eu garanto que é bem baixo o salário de um pastor adventista. Então, não é uma barganha, não é para você ter prosperidade, ter um lugarzinho no céu, comprar um terreno, nada disso no céu, né? Você devolve a Deus o que Ele já te deu de antemão. E você devolve a Ele porque você é mordomo das coisas dele aqui na terra. E você entende que você é realeza, porque você é filho de Deus, filho do rei.